Ju, você ora para nós, para a gente começar? Oro sim. Tá dando para escutar? Tranquilo? Uhum. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, quão bondoso Tu és, Senhor nosso Deus. A cada dia que Tu nos permite, com vida e saúde, Senhor nosso Deus, temos a oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. De orarmos a Ti, ó Senhor nosso Deus. De cultuar o Teu nome, Pai, em nossos lares. De termos, Senhor nosso Deus, o dia do Senhor para estarmos em comunhão, em família, Senhor nosso Deus, adorando tão somente ao Senhor. Quão maravilhosos são os dias que o Senhor tem nos permitido. Quantas misericórdias o Senhor renova cada dia em nossas vidas, Pai. Ó, com bondade o Senhor tem. Senhor nosso Deus, que essa tarde de estudo, Senhor nosso Deus, seja uma tarde assim que nós venhamos aprender de Ti com muita intensidade, dando não somente, Senhor nosso Deus, bons raciocínios, mas vida ao nosso coração, Pai. Prática, Senhor nosso Deus. Ajude-nos, Senhor nosso Deus, nós como mulheres, a aprender a cada dia mais os seus atributos, a praticar, Senhor nosso Deus, a viver mais intensamente perto de Ti, Senhor nosso Deus. Conceda-nos, Deus, a graça desta tarde, da gente estar reunidas, Senhor nosso Deus, em um só pensamento, em uma só união, que os nossos corações estejam, Senhor nosso Deus, sedentos da Tua verdade, da Tua palavra, ó Pai. Conduz a irmã Tamires, Senhor nosso Deus, para nos ajudar, Pai, a entender esse atributo maravilhoso, Senhor nosso Deus, da Tua misericórdia, Senhor. E que nós possamos estarmos atentos, Senhor nosso Deus, participantes, Senhor nosso Deus, e possamos reter em nosso coração toda a verdade que será colocada diante de nós, através desse estudo, Senhor nosso Deus. Que mais mulheres, mais homens, Senhor nosso Deus, autores de livros maravilhosos como esse, Senhor nosso Deus, o Senhor dê graça para que nós possamos ter a oportunidade, Pai, de lermos, Senhor nosso Deus, e isso ser grandiosíssimo para nossas vidas, para a vida das nossas famílias, Senhor nosso Deus. Ajude-nos, ó Deus, dando-nos fé, dando-nos a Tua misericórdia diariamente, para que o nosso caminhar esteja, Senhor, totalmente diante da Tua presença. Te louvamos e bendizemos, Senhor nosso Deus. Agradecemos por cada uma irmã que está presente e a que não estão, Senhor nosso Deus. Conceda a elas, Pai, perseverança na Tua palavra e que elas possam, Senhor nosso Deus, ter tempo, Senhor nosso Deus, de participar de estudos assim como este. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmãs. Semana passada, a irmãzinha Karen tá chegando aí, ó, um bebê novo. A irmãzinha Karine também. Irmãs, na semana passada a gente teve que cancelar o estudo de última hora, porque eu passei mal na parte da manhã, achei que ia melhorar na parte da tarde para conseguir fazer o estudo, não consegui. E ontem também eu passei mal, fiquei preocupada de não conseguir fazer essa semana de novo, mas com a graça de Deus deu certo, estamos aqui. E graças a Deus já chegamos na metade do livro, né? Aqui a gente chegamos no 5º capítulo desse livro, que tem sido uma bênção. Na última semana nós falamos da justiça de Deus, né? Desse atributo tão importante, né? Que nos lembra do sacrifício de Cristo, né? Que a razão pelo qual ele foi sacrificado na cruz foi de fato a justiça de Deus, né? Porque Deus precisava saciar a sua justiça. E dessa vez nós vamos falar, como a Ju disse, sobre a misericórdia de Deus. Então, acompanhe comigo aí no capítulo 5. Cadê o capítulo 5? A partir da, deixa eu ver aqui, página 89. E, pela graça de Deus, estamos na metade dessa jornada desse livro, né? Agora, como Deus totalmente misericordioso, nós somos chamadas a olhar para esse atributo de Deus e a refletir esse atributo para as pessoas que estão ao nosso redor, como é a proposta desse livro aqui, né? Que trata dos atributos que são comunicáveis, né? A gente tratou inicialmente do livro 1, que falam de 10 atributos incomunicáveis, que são atributos somente do nosso Deus, e esse daqui não. A proposta é nós olharmos para esses atributos de Deus e perceber o quanto nós podemos também
o quanto nós recebemos desses atributos do Senhor e o quanto nós podemos agir de conformidade com esse atributo de Deus, né? Que o Senhor colocou em nós uma medida, né? Então, esse atributo de hoje é o atributo da misericórdia. E aí a autora inicia falando que a misericórdia de Deus, ela é como as filhas dela, né? Ela dá o exemplo das filhinhas dela, que por terem nascido próxima uma das outras, são sempre mencionadas de maneira junto, né? Sempre tem fala de uma, acaba sempre falando do nome da outra. Então, sempre se refere às irmãs, né? Esqueci aqui o nome, a Mary Kate e a Claire, né? Então, sempre se fala da Mary Kate e a Claire, sempre de maneiras juntas, né? E dessa maneira também, o atributo da misericórdia de Deus, ele é sempre mencionado junto com a graça de Deus. Então, sempre é falado, né, da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor. E que, para fins didáticos, a autora, ela vai tratar de alguns pontos, né, para a gente entender que, de fato, a misericórdia do Senhor, ela tem a ver com a graça do Senhor, né? E aí, na página 91, a autora, ela começa dando algumas definições para nós de 3 atributos que eles estão relacionados e que vai nos ajudar a compreender melhor essa questão da misericórdia. Então, o primeiro deles é a justiça de Deus, que é aquele atributo que nós trabalhamos na semana passada, e a misericórdia e também a graça de Deus, que vai ser um outro atributo que nós vamos trabalhar posteriormente. Então, a definição que ela faz aqui é bem interessante. Na página 91, ela coloca que justiça é receber o que nós merecemos. Então, como nós estudamos na semana passada, na retrasada, né, a justiça de Deus é a paga por aquilo que é feito, né? É o salário de quem pratica a ação, né? Então, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, ou seja, aquele que peca, ele necessita de punição. Então, a justiça é receber o que nós merecemos, né? Isso que a lei do Senhor diz, né? Então, nós temos essa primeira definição que a autora coloca. E aí ela vai falar depois da misericórdia, que é, deixa eu só admitir aqui mais uma irmã, ela vai falar da misericórdia, que nessa linha de raciocínio é não receber aquilo que merecemos, né? Então, você tem a justiça, que é receber o que se merece, a misericórdia é não receber o que se merece, né? Então, nós não recebermos aquilo que nós merecemos receber é um ato de misericórdia de Deus. E a graça, para finalizar, ela coloca que é aquilo que é receber aquilo que nós não merecemos. Então, ela coloca aqui de maneira que fique bem claro para nós. Então, a justiça de Deus é receber aquilo que nós merecemos. Então, aplicando para nós, o que nós merecemos? O inferno, a morte eterna. Por quê? Porque nós temos praticado iniquidade contra o nosso Deus, nós temos pecado, né? Desde da nossa concepção. Mas nós temos aí a misericórdia de Deus, que é não receber aquilo que nós merecemos. Então, em Cristo Jesus, nós vemos o quê? Que nós temos somos poupados de receber aquilo que nós merecemos, que isso é direcionado para o Senhor Jesus. E nós temos também a graça, que é receber aquilo que não merecemos, ou seja, a fé, né, os sermos enxertados em Cristo, na família de Deus, é graça. Por quê? Porque nós não merecemos isso, e nós passamos a receber isso como ato de graça de Deus. Então, é importante, né, porque nessa definição que ela faz, a gente consegue entender que os ímpios, por exemplo, eles recebem uma medida de misericórdia, mas é uma misericórdia temporal, né, pensando que não receber aquilo que eles merecem, eles estão, por um período de tempo, sem receber aquilo que de fato eles merecem e que eles vão receber um dia, que é a paga pelos seus atos pecaminosos, né? Nós vemos também que o Pink, nesse livrinho aqui dos atributos de Deus, que a gente sempre menciona aqui como leitura complementar,
estudando aqui os atributos de Deus, ele menciona que os anjos, eles recebem graça de Deus, né? Que eles recebem a graça do Senhor, mas eles não recebem misericórdia. Então, essa distinção que a autora coloca aqui, ela nos ajuda a entender melhor como funciona a dinâmica da nossa vida com Deus, né? Daquilo que nós fomos alvo e nós recebemos em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo é compreender o que nós merecemos, né? De acordo aqui com a definição dela. E o que nós merecemos? Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão da graça de Deus. Então, a gente precisa entender que o que nós merecemos, como ponto de partida, nós merecemos o inferno, nós merecemos pagar pelos nossos pecados. E é importante que a gente tenha isso em mente, para que a gente consiga compreender quão grande foi essa misericórdia e também a graça de Deus destinada a nós. Então, é importante a gente ter isso, né? E a justiça de Deus, ela vai nos lembrar de que nós merecemos o quê? A morte. E que essa morte, ela foi transferida para Cristo. Então, a justiça de Deus, ela precisa ser saciada. Então, esse atributo da justiça de Deus, como nós vimos na semana anterior, não é algo que pode fazer com que Deus simplesmente se esqueça dos nossos pecados. Não. Pelo contrário, ele precisava cumprir a sua justiça. Então, é importante a gente entender isso, que o que nós merecemos é o inferno e que a justiça de Deus nos lembra de que nós merecemos essa morte e que essa morte foi desviada de nós em Cristo Jesus. A autora vai falar algumas coisas, né, conforme nós lemos aí, que estarmos vivos aqui é um sinal de misericórdia, né, e de que a justiça de Deus não foi executada em nós. Então, nós sabemos que Deus é um Deus justo, mas que ele não executou essa sua justiça em nós. Então, isso é um ato de misericórdia para nós. Sabermos disso, estarmos vivos aqui hoje, é sinal de que a justiça de Deus não foi aplicada em nós, porque se ela tivesse sido aplicada a nós, nós não estaríamos aqui. Em Lamentações 3:22-23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, nós não recebermos aquilo que nós merecemos, a ira de Deus, é um sinal de misericórdia. E essa misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, conforme a palavra diz. Então, nós fomos poupados dessa morte imediata, né? Nós estamos vivos ainda, o Senhor nos poupou dessa morte imediata e também nos poupou da morte eterna, por causa de Cristo Jesus. Nós temos recebido do Senhor Deus misericórdia, e louvado seja Deus por isso. O Senhor tem adiado a nossa morte física, né? Tem nos dado dias, meses e anos. Então, toda a nossa vida aqui, ela é sinal de misericórdia. Toda a vida do ímpio nessa terra, a execução do juízo de Deus, que ainda não tem sido aplicada, é um sinal da misericórdia de Deus. Então, nós, além de tudo, de toda essa misericórdia, nós recebemos a graça, que é a fé, é o dom de Deus, para podermos confiar em Cristo e viver essa vida com Cristo e recebermos a vida com Deus depois, né? A eternidade com Cristo. Então, a autora vai dizer que essa misericórdia que nós recebemos é uma misericórdia abundante e que é uma prova de amor. Então, Deus demonstra o seu amor para conosco através dessa misericórdia tão grandiosa, tão abundante, né? Então, para que a gente entenda o tamanho dessa misericórdia, a gente precisa entender isso que foi falado anteriormente. O que nós merecíamos, né? Para a gente poder entender o valor que tem a misericórdia de Deus em nossas vidas, né? Às vezes essa palavra misericórdia acabou que ficou muito banalizada muitas vezes, né? Até tornou-se um jargão nosso evangélico, né? E isso perde muito do significado dessa misericórdia de Deus, né? Porque a gente fica misericórdia, misericórdia. Mas a misericórdia do Senhor realmente é grandiosa. Por quê? Porque ela
ela não deixa que nós, não faz com que a gente não receba aquilo que é devido que a gente receba, por tamanha ofensa que a gente causa a Deus, né? Então é preciso ter isso em mente. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Aí na página 92, a gente tem aqui a citação do subtítulo Misericórdia Abundante, no Salmo 145, 9, vai dizer: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Deus é infinitamente misericordioso, que exercita sua misericórdia conforme ele deseja, de acordo com a sua vontade soberana. Ele escolhe em relação a quem exercerá sua misericórdia, conforme Romanos 9:15, e ele não é obrigado a demonstrar misericórdia a ninguém, mas em toda a Bíblia nós o encontramos demonstrando misericórdia igualmente a pecadores e a santos. Então, como nosso Deus é um Deus onipotente, é um Deus soberano, ele escolhe para quem ele vai exercer essa misericórdia, né? É um ato deliberado da parte dele, que ele escolhe quem vai receber essa misericórdia. E que nós vemos que ele exerce a sua misericórdia para os santos e para os pecadores. A Bíblia é recheada disso, né? E aí nós vamos tendo a noção de que até mesmo, irmãs, a condenação dos ímpios é uma obra de misericórdia. Então, eu queria ler aqui na página 108 desse livro do Pink, não sei se algumas irmãs têm aí, ele faz uma citação aqui muito interessante. Ele vai dizer que a misericórdia de Deus nunca se mostra em detrimento da sua santidade e justiça. Então, como nós falamos, os atributos de Deus, eles não se contradizem entre si. Então, o fato de Deus ser misericordioso não faz com que Deus seja indolente, com que ele seja... com que ele não puna o pecado, né? Ou que faça vistas grossas para os nossos pecados. Não, né? Deus não pode contemplar o mal, ele continua sendo santo, mas a sua misericórdia, ela está em perfeita harmonia com seus outros atributos. Então, ó, do lado dos ímpios, é um ato de equidade que são postos a sofrer a merecida recompensa das suas iniquidades. Então, do ímpio, o fato deles serem condenados é o que eles merecem, certo? Por conta das suas iniquidades. Mas do ponto de vista dos redimidos, o castigo dos ímpios é um ato de indescritível misericórdia. Olha só que interessante. Quão terrível seria se a presente ordem de coisas continuassem para sempre, quando os filhos de Deus são forçados a viver no meio dos filhos do diabo. O céu logo deixaria de ser céu, se os ouvidos dos santos ainda ouvissem a linguagem blasfema e corrompida dos reprovados. Que misericórdia o fato de que na Nova Jerusalém não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação, conforme Apocalipse 21, 27. Então, a condenação dos ímpios, ela é a justiça de Deus sendo aplicada, né, conforme para eles, e para nós que cremos no Senhor, é a misericórdia sendo aplicada, né, para que nós nós não precisemos mais contemplar essas obras de iniquidade, né, estejamos forçados a estar no meio dos ímpios. Então, é Deus usando de misericórdia com os seus, né, apartando-nos dos maus, e reprovando eles, e condenando eles. Amém? Então, esse é o que Pink ele nos fala a respeito da condenação dos ímpios. Mas a gente vê que, mesmo ímpios e pecadores, Deus derrama a sua misericórdia, como a gente vê ao longo da Bíblia, ao longo do Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento, nós vemos que a encarnação da misericórdia. Então, no Antigo Testamento, nós vemos constantemente Deus usando de misericórdia com o seu povo, trazendo eles para a reconciliação, buscando, né, muitas vezes retendo o mal. E no Novo Testamento, a gente vê o quê? A materialização da misericórdia de Deus. Nós vemos
Cristo Jesus encarnado, a grande misericórdia de Deus para nós, pecadores. Na página 93, ela cita aqui alguns versículos, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, Efésios 2, 4, 5. Né? Ela diz aqui que Paulo inicia essa segunda carta aos Coríntios com a mesma declaração de Deus, né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, tá? Em 2 Coríntios 1:3. E Pedro exclama: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Então, nós encontramos aqui claramente Jesus Cristo como a personificação da misericórdia de Deus, a misericórdia aplicada a nós. Então, essa misericórdia é grandiosa, irmãs. E aí nós vemos, né, justiça, misericórdia e a minivans. Então, a irmã aqui, ela vai continuar com uma ilustração da multa que ela recebeu, né? Então, ela vai falar o quê? Que por descuido dela, né, pelo fato dela ter não se atentado, e ela dirigiu de maneira irresponsável e tomou uma multa, né, no trânsito. E aí o que acontece? Ela ficou adiando para ir lá e pagar essa multa. Por quê? Porque ela ficou totalmente constrangida, porque essa multa havia sido atribuída ao nome do esposo. Então, ela estava vendo o quê? Que a atitude errada dela estava sendo atribuída a outro. E ela estava recebendo o quê? O perdão, né? Era o nome de outro que estava sendo sujo, por conta das atitudes dela. Então, aqui na página 95, né? Porque Cristo recebeu a justiça na cruz, nós recebemos misericórdia. Então, ela associou isso, porque o marido dela foi que recebeu a justiça, enquanto que ela recebeu a misericórdia, né? O marido dela foi o que foi responsabilizado pelo ato dela de dirigir de maneira irresponsável. E da mesma maneira, Cristo foi responsabilizado pelos nossos atos pecaminosos, pelos nossos pecados inúmeros contra Deus, né? Uma vez aplicada a justiça de Deus em Cristo Jesus, o que sobra para nós é somente misericórdia. Então, nós já vimos isso, né, ao longo dos estudos, que uma vez que Deus puniu seu Filho na cruz, né, para nos livrar de nós mesmos pagarmos os nossos pecados, Cristo pagou os pecados, então Deus não pode mais nos punir, porque a justiça, ela exige que a punição seja feita apenas uma vez, né? Cristo, ele sofreu a punição pelos nossos pecados. Dessa forma, para nós só sobra agora misericórdia, graça, favor de Deus. Então, ela fala isso, por quê? Porque essa misericórdia, uma vez que nós compreendemos, entendemos isso, isso vai nos constranger, assim como constrangeu ela, né? Porque ela sabia que ela tinha agido mal, ela tinha dirigido errado, e o marido dela que seria responsabilizado por isso. Então, eu volto a dizer, a gente entender aqueles pilares que ela coloca lá no início, da justiça, a misericórdia e a graça, nos faz olhar da maneira correta para isso, entender o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia, baseado naquilo que a gente compreende da justiça de Deus, né, do que nós merecíamos. Isso é muito importante. Ela vai seguindo, falando também sobre a parábola do fariseu e do publicano. Então, é interessante que nessa parábola, né, as irmãs conhecem, leram, que quando o publicano ora e diz: tem misericórdia de mim, pecador, né, ser propício a mim, fica claro que de um lado você tem Deus, e do outro lado, aliás, você tem um lado Deus, o pecador, e entre os dois se tem o quê? A misericórdia de Deus. Por quê? Porque você tem um pecador e um Deus grandioso, santo, que só pode haver esse relacionamento entre um e outro
se houver de fato a misericórdia, se Deus se compadecer desse pecador, a iniciativa é de Deus. Então, entre o pecador e Deus, há misericórdia. E a fala do publicano ali, irmãs, nos conclama a compreender o que foi essa misericórdia, que é a propiciação pelos nossos pecados, né? A autora comenta que a palavra usada é a mesma palavra traduzida por propiciação, ou seja, a menção ali, quando o publicano clama por misericórdia, ele estava clamando por propiciação, para que Deus pudesse pagar pelos pecados dele, né? E esse é um clamor que todo cristão reconhece. Todo aquele que recebeu essa misericórdia, ele reconhece esse clamor dentro de si, né? De que nada poderia ser feito por nós mesmos se não fosse pela misericórdia de Deus. Então, sede propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim, pecador. Esse é o clamor de todo crente, de todo verdadeiro regenerado. Então, somente através do sangue do Cordeiro é que há, de fato, essa verdadeira propiciação pelos nossos pecados. Então, onde a lei condena, a misericórdia de Deus triunfa. E isso é para nós motivo de grande alegria, né? De nós louvarmos a Deus. E aí a autora continua falando, relembrando aí esse episódio da misericórdia que ela recebeu com respeito ao carro, né? Da multa que ela recebeu, que foi paga pelo seu marido, né? E ela diz que por não querer mais ver o nome do Jeff, não sei se é o nome, né, do marido dela, de não querer mais ver o nome dele manchado por causa dela, é que ela muda de atitude. Então, ela comenta que agora, né, por tudo isso que ela percebeu, pelo esse constrangimento de ver o nome do esposo ter sido manchado pela má conduta dela, a constrangeu a dirigir hoje com o quê? Com mais atenção, com mais cuidado, né, para que o nome do marido não fosse manchado novamente. E da mesma maneira nós, uma vez que nós percebemos tamanha a misericórdia a nós direcionadas, isso vai transformar, vai mover a nossa vida, de modo a gente não querer mais que Cristo seja vituperado, né? Nós entendemos que Cristo morreu por cada um dos nossos pecados, e isso nos constrange a querer ter uma vida reta, a ter uma vida transformada e não mais cair de novo nesses pecados, né, que foram condenados em Cristo, que foi a razão do nome do Senhor ter sido vituperado, ter sido morto, né, do Senhor ter sido morto. Então, esse é o efeito que a misericórdia faz, a autora coloca, né, que ela muda o jeito como vivemos. Então, irmãs, isso é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Quando a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, isso é uma realidade muito grande. Por quê? Porque é assim que o cristão caminha, constrangido pelo amor de Cristo. Então, as mudanças de comportamento, as mudanças de atitude, né? O quebrantamento, todas essas coisas são frutos do quê? De nós olharmos para Cristo e percebermos que Ele foi vituperado por nós, né? Ele padeceu por nós. Então, é isso que nos impulsiona a ter uma vida buscando agir conforme a palavra de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, a realmente ter uma vida transformada. Nosso modo de vida ser diferente. É um motivador que vem de dentro, que vem pelo fato de nós reconhecermos que nós fomos alvo dessa misericórdia tão grande. E aí sim, de dentro para fora, nós temos atitudes, nós temos uma vida transformada. Então, depois, seguindo aqui no livro, depois de tratar bastante sobre a misericórdia de Deus, Paulo vai falar em Romanos, que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então, uma vez que nós entendemos a misericórdia de Deus, nós somos chamadas ao quê? A apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. O que é isso? É de maneira voluntária nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus. É nós buscarmos força em Deus
para que na dependência dele nós possamos agir de conformidade com a palavra dele, para nós buscarmos, né, como Paulo também diz, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque nós fomos constrangidos, nós temos um motor dentro de nós, né, algo que nos lembra que nós fomos alcançados por grande amor, por grande misericórdia, né, que Cristo morreu para salvar a nós quando nós ainda quando éramos ainda pecadores, né? Então, agora que nós fomos reconciliados com Deus, quanto mais nós vamos querer agradar a Deus, querer servir a Deus, querer andar de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é um chamado para nós, e que a gente possa se avaliar se nós temos sido constrangidas pelo amor de Deus, se nós temos sido colocadas de maneira intencional na vontade de Deus, buscar andar conforme a palavra do Senhor nos instrui, buscar que o Senhor nos revele os nossos pecados, para que possamos andar conforme Ele quer de nós, para que o Senhor nos dê arrependimento daquilo que temos desagradado ao Senhor, aquilo que ainda é uma luta para nós, porque nós sabemos que ainda temos a velha natureza dentro de nós. Então, o Espírito milita contra a carne, mas o nosso interior, o nosso desejo, o desejo do nosso coração é andar conforme a vontade de Deus, é agradar a Deus. Nós não estamos tranquilas ou confortáveis com os pecados que nós temos ainda, que ainda habitam em nós. Então, nós oferecemos a Deus esse nosso corpo como sacrifício vivo. Então, nós intencionalmente tomamos decisões para que nós sejamos alimentadas, né? Então, é um sacrifício, muitas vezes, nós nos colocarmos pela manhã diante da palavra de Deus, para que nós possamos ler, orar, meditar, para que a gente busque companhia de outras pessoas que vão igualmente tratar de assuntos relevantes de fato, falar das coisas de Deus, conversas edificantes. Nós vamos buscar bons livros, né, que nós vamos buscar mortificar a nossa carne, né? Muitas vezes nós vamos pregar para a nossa mente, que vai dizer para nós, não sei, de repente, diante de uma ofensa, que fica aquela coisa, né, a velha natureza ali, querendo falar que nós temos razão, querendo dar vazão a algum tipo de autocomiseração, de amargura, de ira, de raiva, de rancor, e aí nós temos que intencionalmente calar a voz da nossa natureza caída, e nos oferecermos como sacrifício ante Deus, né, e se colocar como quem luta, de que nós precisamos calar, fazer morrer essa natureza dentro de nós, né, e isso é algo, irmãs, intencional. Por quê? Porque Deus nos deu tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Então, em Cristo, nós temos todas as ferramentas para lutar e vencer todos os pecados. Então, nós precisamos nos apropriar de tudo que recebemos em Cristo e confiar nessas promessas de que nós podemos apresentar o nosso corpo, porque isso faz parte do nosso culto a Deus, da nossa devoção a Deus, de querer agradar esse Senhor, porque Ele é Senhor de nossas vidas, Ele nos resgatou, então nós queremos fazer com que, fazer a vontade dEle de fato. Amém, irmãs? Na página 99, tem uma outra citação que eu gostaria de ler com as irmãs, que ela vai dizer, olha, como filhas de Deus, como pessoas que receberam dele a misericórdia da propiciação, agora vivemos com a misericórdia sempre em vista. O resultado dessa perspectiva é a entrega sacrificial de nossas vidas em favor dos outros, e na medida do que nos é possível, permitirmos que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Então, parte desse apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo é demonstrar também misericórdia aos outros. A mesma misericórdia que nós recebemos, que foi abundante, que triunfou sobre o juízo de Deus que estava sobre nós, nós também exercemos essa misericórdia para com os outros, né? De modo que essa misericórdia seja um testemunho do que nós temos vivenciado e desse constrangimento por ter sido alcançados por essa misericórdia. Então, nós agimos com misericórdia com os que nós amamos, né? Que muitas vezes é mais simples.
mas nós somos chamadas a também agir em misericórdia com aqueles que muitas vezes nem têm consciência de que necessitam de misericórdia. Então, não é fácil exercer misericórdia, mas o nosso modelo é Cristo. O Senhor exerceu misericórdia para conosco, estando nós de punho cerrado contra ele. E da mesma forma, nós somos chamados a exercer misericórdia também dessa maneira despretensiosa, né? Vamos pensar assim, sem exigir nada em troca. Então, essa misericórdia, a misericórdia vai exigir que nós dispensemos essa misericórdia a pessoas que estão contra nós de maneira deliberada, que estão sem essa consciência do mal que estão fazendo, do mal que estão causando, né? E isso vai exigir de nós, muitas vezes, o perdão, de perdoar aqueles, mesmo que a pessoa não se dê conta do mal que ela está fazendo, ou que ela não peça perdão, vamos assim dizer, né? Então, aqui na página 100, ela comenta sobre o perdão, né? A misericórdia também significa perdoar, assim como nós fomos perdoados. Em vista da grande misericórdia de Deus, sacrificamos nossa amargura e nossos ressentimentos com o propósito de estender perdão. Isso é oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, irmãs. Sacrificamos também nossas mágoas legítimas, a dor de termos sido injustiçadas, rejeitadas, ou o sofrimento de uma ferida imerecida recebida. Confiamos a Deus esses dissabores, lembrando que Cristo suportou o mesmo por nós, em um grau muito mais severo. Então, o agir em misericórdia, muitas vezes, é um ato consciente, é um ato onde nós olhamos para Deus e enxergamos a forma como Ele exerceu misericórdia para nós, a nosso favor, e aí sim nós vamos exercer para com os outros a misericórdia da mesma forma, sem nenhum tipo de exigência, né, e sabendo que muitas vezes as pessoas vão continuar contra nós, vão continuar sem compreender o mal que estão fazendo, mas nós vamos agir, então, com misericórdia para essas pessoas, né? A autora continua falando sobre a conversa de Pedro com Jesus, onde ele pergunta até quantas vezes é necessário que se perdoe, né? E os fariseus, eles diziam que era até 3 vezes, Pedro coloca até 7, né? Pergunta para Jesus, e Jesus coloca esse número ainda maior, dando a ideia de que é infinitas vezes. Então, 70 vezes 7, Jesus responde, né? E a autora vai falar que parece que ali Cristo já estava querendo ensinar para Pedro o quê? Que precisaria de muita misericórdia, né? Porque Pedro mesmo depois negou Jesus 3 vezes, ou seja, não era o suficiente as 3 vezes dos fariseus, nem as 7 vezes de Pedro, mas 70 vezes 7, para que houvesse o perdão dos nossos pecados, né, das nossas ofensas. Então, 70 vezes 7 é um número suficiente para cobrir as nossas transgressões. Ou seja, a ideia de continuidade, de completude. E aí, Jesus aqui está mandando Pedro perdoar de acordo com o perdão que ele recebeu. Então, a abundante misericórdia que Deus deu a nós é a que nós devemos dispensar aos outros. Deus nos perdoou ao máximo, né? E nós também devemos fazer da mesma forma. A gente sabe que na continuação do texto, vem a parábola do credor incompassivo, né? Onde foi-lhe perdoada uma quantia ínfima e ele, por sua vez, não perdoa a dívida do seu conservo, ou melhor, ao contrário, né? Ele foi perdoado uma grande quantia e ele não perdoa a dívida de seu conservo sendo ínfima. Então, nós somos chamados, né? E aí a gente sabe o final da parábola, nós somos chamados a perdoar como nós recebemos o perdão, né? E assim como nós recebemos, nós devemos dispensar o perdão e a misericórdia. Negar a misericórdia, aqui na página 101.
negar a misericórdia aos outros revela que não reconhecemos o que nós merecemos, que foi o caso do credor incompassível, né? A vastíssima misericórdia de Deus saiu de nosso campo de visão. Precisamos obedecer à conta de Deus para nossas vidas. Sede misericordiosos, como também é misericordioso nosso Pai, como o vosso Pai, como está em Lucas 6:36. Então, à medida que nós devemos ter misericórdia e perdoar, é à medida em que nós fomos perdoados e recebemos essa misericórdia de Deus. Certo? A autora segue no capítulo falando sobre a sábia misericórdia. E aí aqui ela vai trazer uma ponderação no sentido de tentar coadunar essa questão da misericórdia, do perdão que deve ser exercido 70 vezes 7, e também uma sabedoria para que não venhamos a ser nécios, como ela diz aqui, que é se colocar num caminho perigoso, onde você se coloca diante daquele que continua constantemente pecando contra você. Esse trecho, eu vou dizer para as irmãs que me causou certa estranheza, né? Eu até conversei aqui com o Josué, li para ele, e ele concordou comigo, por quê? Porque é um texto que pode dar margem para algumas situações perigosas. É o meu reforço aqui. Para algumas situações perigosas, né? Por quê? Porque ela trata isso como uma sabedoria, de que nós devemos ter, né? De não nos colocarmos diante daquele que constantemente tem pecado contra nós, sob a justificativa de que dessa forma nós estaríamos acumulando mais ainda culpa na cabeça dessa pessoa que continua pecando, né? Então, isso é um pouco estranho, soa um pouco estranho, porque é contrário àquilo que nós vemos em Lucas 17, que fala do quê? De que se seu irmão pecar contra ti, você tem que fazer o quê? Perdoa-lhe. Se no mesmo dia ele pecar contra ti de novo, o que você tem que fazer? Perdoa-lhe. Vier arrependido e pedir perdão. Isso, vier arrependido e falar com você, pedir perdão, o que você tem que fazer? Perdoa-lhe. Né? Então, fica um pouco estranho, eu não consegui entender qual é a ótica que a autora estava querendo tratar aqui, mas nós achamos por bem clarear para as irmãs essas observações. Por quê? Porque aqui quando ela fala, olha, na página 102, que a misericórdia nunca exige submissão ao abuso, seja espiritual, verbal, emocional ou físico, fica estranho, porque pode ser que aqui nós encontremos justificativas para uma pessoa dizer assim, deixa eu ver, tem a fulana lá na igreja, a irmãzinha lá na igreja, que, nossa, meu Deus do céu, continua pecando contra mim. A irmã vira e mexe, pisa no meu calo. Vira e mexe, pisa no meu calo. Eu vou parar de ficar conversando com essa irmã. Por quê? Porque ela continua pecando, ela está trazendo cada vez mais culpa para ela, porque ela pede perdão, daqui a pouco ela faz de novo, então eu não quero ser tentação para ela, então eu vou parar de me relacionar com essa irmã, por exemplo. Né? Então, nós devemos tomar cuidado, porque aqui quando fala, né, de abuso físico, é uma coisa, né? Nós sabemos, nós já estudamos em outros livros, inclusive de casais, quando fala a respeito da esposa com o marido ímpio, né, um marido impiedoso, que se coloca numa situação de risco de vida, né, e a irmã não pode ficar ali, não, eu te perdoo, e se manter ali para o marido abusar dela fisicamente, agredir, esse tipo de coisa. De fato, a irmã tem que se apartar nesses casos, né, mas em outra medida, a gente vê aqui, pensando num abuso espiritual ou verbal, nós sabemos que muitas vezes isso faz parte da nossa condição como cristãos, do nosso quebrantamento, da nossa santificação, de muitas vezes tolerar as injúrias, tolerar aquele irmão que constantemente peca contra nós, constantemente está ali e pede perdão, e a gente exercer não só a misericórdia, mas a longanimidade, né, com respeito a esses irmãos. Então, muitas vezes a humilhação que é a afligida, direcionada a nós, faz parte desse processo de santificação e daquilo que Deus quer tratar conosco. Então, é preciso que a gente tenha cuidado com essas coisas, né? Nós estamos estudando o livro de casais
às sextas-feiras, né, que trata daquele livro Quando Pecadores Dizem Sim. Lá nós vemos o autor David Harvey tratar de casos extremos, onde as pessoas ali estavam, sim, sofrendo abusos espirituais, verbais, emocionais, mas numa condição de dependência de Deus, né, de reconhecer o seu lugar, a misericórdia de Deus, continuaram sujeitas àqueles abusos, exercitando a sua misericórdia, a sua longanimidade, né? Até que só despertasse, né, a pessoa que estava ofendendo. Exatamente. Quer falar mais, amor, sobre isso? Não, outra coisa que eu achei muito estranho, quando ela comenta aqui na página 102 mesmo, segundo parágrafo, ela diz o seguinte, ó. Sim, Jesus suportou tudo isso por causa da expiação por nossos pecados. Mas nós não somos ele. Em tudo que ele suportou, jamais foi vítima. Então a questão, ele jamais foi vítima por causa da posição dele como Deus, porque ele sofreu voluntariamente. De fato, ele tinha poder, né? Isso, ele não foi realmente vítima. Ele se doou para sofrer em nosso lugar. Agora, nós também, quando nós nos dispusemos, né, a sofrer voluntariamente a afronta de alguém, nós também já deixamos de ser vítima. Nós passamos a sofrer porque nós queremos. Nós estamos sofrendo para exercer misericórdia, tendo em vista o quê? A aproximação daquela pessoa novamente, que ela se desperta. Porque a questão aqui que ficou muito estranha, irmãos, é o seguinte, o principal objetivo da vida cristã é que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. E sermos transformados à imagem de Cristo é, no mais alto aspecto, em tudo aquilo que ele sofreu. Então, quando a gente pega Filipenses 2,5, vai falar assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou com usurpação, né, o ser igual a Deus. Então, acontece, sendo Deus, ele se fez homem, habitou entre nós, e sofreu, e serviu-nos. Então, justamente esse o aspecto de Cristo que nós devemos galgar. Um aspecto do quê? De ser misericordioso, de ser longânimo, de estar sempre pronto a perdoar o pecado do irmão, a falha do irmão. Né? Você já chegou a comentar sobre Lucas 17? Você vai falar, né? Não, eu comentei por cima, né? Que é contrário ao ensinamento que a gente vê lá. Então, Lucas 17, Lucas 17, Jesus vai falar, se o teu irmão pecar contra ti, perdoa, é bom a gente ler. Abre para nós, amor. Então, ele vai contra o ensinamento de Lucas 17. Então, Lucas 17, o Senhor está falando assim, se a pessoa pecar contra você 1, 2, 3, 4, 7 vezes, perdoe. Ela vier arrependida de você, perdoe. Então, assim, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreendeu. Se ele se arrepender, perdoe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoe. Então nós temos visto no livro Quando Pecadores Dizem Sim, o perdão é você arcar com a dívida do pecador. O pecador pecou contra você, ele tem uma dívida contra você. Agora você perdoar ele é você arcar com essa dívida. Você que sofre o dano. Você sofrer o dano. E o David Harvey ele foi muito feliz lá, porque ele diz o seguinte, você perdoar e sofrer o dano e pagar essa dívida, né, que esse pecador tem para com você arcar com essa dívida, não garante que futuramente não haverão outras dívidas. Isso é fundamental, irmãos, porque é justamente esse, o relacionamento nosso com o nosso Senhor Jesus. Certo? Nós fomos salvos, nós cremos no sangue do Cordeiro, ele nos lavou com seu sangue, nos purificou. Nós estamos aqui hoje por quê? Pelos méritos dele, glória a Deus. Mas ele não chegou para a gente e falou assim, agora vai e não peques mais, porque se você pecar, acabou, eu não tenho mais perdão para você. Não. Ele disse, vai e não peques mais. Mas, para não acumular culpa, então a gente vai ter... Ele falou assim, vai e não peques mais. Agora, se todavia, como diz em 1 João 2, capítulo 2, versículo 1, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ou seja, ele continua disposto a nos perdoar constantemente. Então, glória a Deus por isso.
né? Agora eu disse para também o quê? Num outro aspecto, pode ser que a autora tenha razão. Em que sentido? Eu não vou ser motivo de tentação para o irmão. E nisso existem vários aspectos. Em vários aspectos você pode acontecer isso, certo? Então, em alguns momentos, você até deixar de estar muito próximo do irmão, de uma irmã, por causa do quê? De tentação. Tentação para o irmão ou para a irmã, né? Mas são raríssimos os casos. A questão é sempre o quê? Que nós estejamos dispostos a ser misericordiosos. E se algum irmão pecar contra nós, sejamos misericordiosos, longânimos e estejamos prontos a perdoar, a arcar com a dívida do pecado do irmão para conosco. Por quê? Porque o Senhor Jesus pagou uma dívida dos nossos pecados para com ele infinitamente maiores. É isso que diz na parábola de Mateus 18. E é muito interessante essa perspectiva, né, de que o fato de você exercer misericórdia para alguém, como Josué falou, não quer dizer que a pessoa jamais vai voltar a pecar contra você. Então, isso é uma ideia estranha aqui, né, porque dá a entender de que se começou a continuar pecando, você tem que sair da área ali porque você não pode, né, se sujeitar a isso. E não, muitas vezes a gente vai saber que a gente está ali exercendo a misericórdia, mas a gente sabe que logo, logo virá de novo. E nem por isso a gente precisa se apartar, né? Então, foi só isso que a gente achou estranho, né? Essa questão dessa questão da vítima, né? Da gente se colocar como vítima, que de fato, uma vez que a gente coloca... aqui tem uma perguntinha aqui. A Luana pediu um exemplo desses casos raros. Porque uma vez que a gente se coloca como... de maneira voluntária nessa questão de sofrer o dano, de você ser longânimo, você realmente não está mais sendo vítima, você está o quê? Fazendo o que a gente viu lá em Romanos, oferecendo-se como sacrifício vivo, de tolerar, de perdoar, de compreender, né, de entender que Deus está tratando com você também, de perceber que você e aquele irmão que constantemente tem pecado, não há diferença, que nós pecamos contra Deus da mesma forma continuamente. Então, a gente achou estranho esse trecho do livro, a gente não compreendeu muito bem, e a gente achou por bem mencionar essas coisas aí. Você quer dar o exemplo agora? Ou... eu vou dar um exemplo. Assim, Luana, pensando num caso desse, que você tem que se afastar para a pessoa não ficar pecando, né? Para você evitar que ela fique pecando contra você. Em que aspecto que eu digo isso? Às vezes não é nem aspecto de irmão, por exemplo. Aspecto de uma pessoa que tem uma raiva de você, tem um ódio de você, tem uma mágoa de você, você já tentou resolver o caso várias vezes, não conseguiu. O que você tem que fazer? Afaste-se. Afaste-se. Não por você. Você não tem nada contra a pessoa, mas a pessoa tem contra você. Ela não suporta olhar para sua cara, não suporta... Afaste-se. Afaste-se por um tempo. Ore pela pessoa. Peça ao Senhor misericórdia. Por quê? Porque só a tua presença já se torna algo terrível para a pessoa e vai ser essa tentação para ela. Isso acontece muito também em casos de evangelismo na família, por exemplo. Nós já tivemos que orientar alguns irmãos a deixar de falar do evangelho para alguns parentes e familiares. Por quê? Porque estava causando uma situação extremamente pesada, né? Causando problemas na família. Então, por exemplo, eu estou lá falando com a minha mãe sobre o evangelho. Minha mãe. Ela chega uma hora e fala assim, ó, não me fale mais desse Jesus Cristo seu aí, dessa sua igreja, desse seu evangelho. Não quero mais falar sobre isso. Mas aí o que acontece? O irmão fala assim, não, mas eu sou chamado a falar, eu tenho que falar. Eu faço parte da grande comissão. E eu vou visitar minha mãe de novo e falo de novo do evangelho. A mulher começa a ficar louca, revoltada. E fala assim, mas você, ó, não aparece mais na minha frente. Então é você, no caso, eu tive que chegar para o irmão e falar assim, irmão, vá visitar sua mãe, honre a sua mãe. Mas pare então de falar do evangelho. Honra a sua mãe como sua mãe. Agora você começa a mostrar que você a honra, que você a ama pela sua presença. E vá orando por ela até que o Senhor te dê a oportunidade de novo de falar do evangelho, mas até lá ela já esteja mais quebrantada. Então, são situações que você recua para evitar que a pessoa peque, que a pessoa blasfeme muitas vezes contra o Senhor. Entende? E você dá aquela recuada para que a pessoa
tenha um período de tempo ali que Deus possa ir trabalhando com ela, se for essa vontade de Deus. Se não, parou, não fica jogando pérolas aos porcos, não fique jogando, sabe, dando riquezas para quem não quer. Então, nesse aspecto, é um exemplo também que a gente pode fazer isso, entende? Não sei se foi claro, Luana. E aí, finalizando, o que ela vai Claríssimo, pastor. Na mosca. Na mosca. Então, e aí ela termina com aquele chamado que ela sempre faz, né? Para que nós venhamos a exercer a misericórdia. Então, ela diz, né, como eu mencionei anteriormente, nem sempre nós vamos exercer misericórdia e a pessoa vai estar ali quebrantada diante de nós. Muitas vezes a pessoa não vai ter nem noção do mal que ela está fazendo. Ou, às vezes, você está no embate onde você está buscando o bem daquela pessoa e a pessoa está enraivecida, ela não compreende, ela não entende que você está buscando o bem. Às vezes, até mesmo no evangelismo, muitas vezes a gente está ali lutando para fazer a pessoa entender, para fazer a pessoa compreender, ou, né, se é um cristão, às vezes é um pecado, você está no momento de exortação, ou às vezes você está pregando para alguém, e aí você está ali tentando exercer essa misericórdia, porque falar do evangelho é uma misericórdia, você tentar abrir os olhos do pecador é uma misericórdia, você tentar fazer com que a pessoa enxergue, endireite seus caminhos de acordo com as veredas do Senhor é uma misericórdia, mas a pessoa muitas vezes vai estar endurecida, vai estar embravecida, não vai estar compreendendo isso, mas ainda assim nós somos chamados a exercer essa misericórdia, né? E aí o que ela fala, né, que nem sempre vai ser fácil dizer como Jesus disse, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque nós temos a nossa natureza que luta, né, nossa natureza caída, luta contra o nosso espírito vivo, né, de obedecer a palavra e usar dessa misericórdia que nós recebemos, né. Não vai ser fácil, mas é uma promessa do Senhor, né, e que nós podemos nos achegar à mesa do Senhor cotidianamente, né, como fala lá no Salmo 23, né, o Senhor preparou essa mesa para nós, e nós podemos ir a essa mesa de misericórdia constantemente, cotidianamente, para recebermos essa misericórdia, né, nos abastecermos dessa misericórdia de Deus, e aí dispensar misericórdia àqueles que estão ao nosso redor. Amém? Eu queria fazer só levantar um pontinho que eu até comentei com a Tamiris hoje, para a gente fazer uma diferença. A diferença de misericórdia para perdão. Ah, sim, muito bom. É imprescindível que nós façamos essa diferença. O que é misericórdia? Misericórdia é quando você releva o pecado do outro contra você mesmo, ainda que a pessoa não saiba que ela está pecando contra você. Aquilo que a autora fala, né? Que é você não dar aquilo que a pessoa merecia, Isso. no caso. Então, exemplo. Vou dar um exemplo meu e com a Tamiris. A Tamiris pisou no meu calo. Ela fez alguma coisa que me deixa irado e ela não percebeu. Isso pode ser intencional ou não intencional, tá? Isso pode ser, ela tenha pecado intencionalmente ou que ela tenha pecado não intencionalmente, foi por um acidente. Em ambas as situações, eu posso dispensar misericórdia a ela, sem que ela saiba que ela ela merecia uma punição. Entende? Então vamos supor, quando nós pecávamos e nós vivíamos uma vida de pecado. O pecado não nos incomodava, o pecado não nos trazia peso, mas Deus usou de misericórdia para conosco. Por quê? Porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou nós mudarmos de vida, ele não esperou nós mudarmos de atitude para que ele pudesse morrer por nós. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Certo? Essa é a misericórdia. Mas ela é diferente do perdão. Por que ela é diferente do perdão? Porque o perdão exige que o ofensor ele saiba o que ele fez, ele reconheça o que ele fez, ele confesse o que ele fez, ele se arrependa do que ele fez. O perdão exige isso. Quando o Estevão estava sendo apedrejado e ele olha para o céu e fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, né? Ele está dizendo o quê? Ele está exercendo misericórdia. Ele está falando para o Pai perdoar eles por causa da loucura do que eles estavam fazendo. Então, o Senhor Jesus fez a mesma coisa. Estevão fez a semelhança de Cristo Jesus. Então, ali o que é misericórdia? Agora, o que é o perdão? O perdão é quando nós, movidos pelo Espírito Santo, nós percebemos
compreendemos a gravidade do nosso pecado, a gravidade dos nossos atos, reconhecemos esse pecado trouxe um peso para nós, o qual fez nos arrepender e confessá-lo. E aí o que acontece? Cristo nos perdoou. Fazendo o quê? Carregando sobre si as nossas culpas. Então, essa é a diferença da misericórdia e do perdão. Então, nós podemos exercer misericórdia até com o incrédulo. Ele não sabe que pecou, ele não sabe que te ofendeu, mas você vai respirar e fala assim, Senhor, me ajuda. Eu quero exercer misericórdia para com a tal pessoa. E você cobre multidão de pecados, entende? É por isso que a palavra de Deus fala que a misericórdia cobre multidão de pecados. Você cobre aquilo lá, você você ignorou aquele pecado praticado contra você. É interessante porque a gente vê que é o que Deus faz, né, com os ímpios. Então, por exemplo, Deus exerce misericórdia com os ímpios, como a autora diz aqui, de maneira temporal, né? Pink também vai falar naquele livro dos atributos de Deus, que é uma misericórdia temporal, porque ele tá restringindo a consequência do mal dos ímpios por um período de tempo, porque lá no juízo eles vão receber a punição, mas por hora eles têm recebido misericórdia. E eles não estão se dando conta de que estão recebendo essa misericórdia. Exatamente. Mas quando Deus exerce o perdão, não existe ninguém, uma pessoa que foi perdoada por Cristo e não tem a consciência disso. Isso, foi perdoado na ignorância, não tem como. Aquele que de fato foi perdoado por Cristo, ele tem essa consciência de que merecia o inferno, recebeu misericórdia e recebeu o perdão. Exatamente isso. Entendem? Então, irmãos, quando ninguém vier pedir perdão para você e você perdoar a pessoa, você não está perdoando, você está exercendo misericórdia para com ela. Que já é um perdão de antemão, né? Você já está se dispondo, mas não é aquela coisa assim que de fato você não tem como perdoar, a pessoa não pediu perdão. Não pediu. Então você está o quê? Exercendo misericórdia. Agora o perdão em si é quando a pessoa reconhece o ato, ela reconhece a gravidade do seu pecado, ela vai até você e humilhada, ela fala assim, por favor, me perdoa. E aí você entra com o perdão, que é o quê? É você assumir a dívida, assumir os danos daquele ato. É você falar, os danos daquele ato são meus. Deixou um negócio no fogo. Ai, ai. Amém, irmãs? Vamos lá, então eu vou orar e aí eu já abro para as irmãs falarem. Amém? Senhor nosso Deus, Pai de eterna graça e misericórdia, Pai, como bom e suave, Pai, são essas palavras, sabermos que recebemos de Ti misericórdia, Senhor, e também recebemos de Ti o perdão, Pai, conforme temos aprendido, que tem nos constrangido a viver uma vida que busca a Tua vontade, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos por isso, ó Pai, Te agradecemos por esse estudo, pelas irmãs, porque temos aprendido e pedimos que o Senhor nos ajude a aplicarmos e sermos transformadas por essas palavras, Senhor. Nos conduz agora, que as irmãs possam falar, possam mostrar o que têm aprendido, contribuir, ó Pai, para o crescimento espiritual de umas das outras e para a nossa edificação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãs? Deu para entender? As irmãs podem abrir aí o microfone e falar. Irmã, comenta só essa última frase, assim, só para esclarecer, tipo, como assim o dano do outro é meu? Em que sentido? No igual de Cristo? Tipo, o meu dano ele tomou para si? A ideia é que, no caso de Cristo, né, ele nos perdoou e ele não nos perdoou porque ele, não, como muitos incrédulos dizem, né, Deus é amor, então ele me perdoa, Deus é bom, então ele me perdoa, né, como se jogasse a dívida para baixo do tapete. Não, qual que era a nossa dívida? É o pecado. Qual que era o que nós deveríamos pagar por termos pecado? A morte, né? E o que aconteceu com Cristo? Ele não perdoou e ficou perdoado, ficou tudo bem. Ele teve que morrer para pagar os nossos pecados. Então, para ele nos perdoar, ele teve que sofrer o dano. Ele teve que sofrer, que ficar com a dívida que era nossa, pagar a dívida que era nossa. E aí, igualmente, quando nós perdoamos alguém, nós estamos sofrendo esse dano. Então, por exemplo, quando você é ofendido por alguém e você releva, perdoando essa pessoa, você continua com a ofensa, entende? Não teve algo para... Porque, assim, o certo seria, vamos pensar assim, da justiça, uma vez você me ofendeu, eu te ofendo. E aí isso seria justo, vamos pensar assim, né? Quando você me ofende e eu te perdoo,
eu aceito ser ofendida e não ter nada, nenhum contraponto, entende? Então, pensa na questão financeira. Da mesma forma, se eu estou te devendo R$ 2.000, e aí você pega, por mais que você veja, nossa, ela está com situação apertada, não consegue pagar, vou perdoar a dívida. Independentemente da motivação ou não, uma vez que você fala, perdoei, vou perdoar a sua dívida, quem perdeu os R$ 2.000? Você, certo? Então, quem perdoa, fica com a dívida, né? É nesse sentido, assim como foi com Cristo. Por isso que a nossa graça, o perdão que nós recebemos em Cristo, ele é de graça para nós, porque nós não precisamos fazer nada para alcançar, mas ele não foi de graça, no sentido de que não é uma graça barata, que não custou nada, custou sim, ela teve um preço, o preço da morte de cruz de nosso Senhor Jesus. Deu para Muito entender? bom, obrigada. Deu sim. Nossa, incrível. Graças a Deus. Quem mais, irmãs? Bora conversar. Vocês estão tudo com as câmeras desligadas hoje, mas... Fala aí, Marininha. Eu só tô vendo você aqui de câmera ligada. Então, essa parte que vocês falaram a respeito desse contraponto, né? Vocês falaram, foi bem a parte que eu grifei. Mas eu achei muito interessante que eu levei eu levei na interpretação de que era relação realmente a abuso, esse tipo de coisa, mas foi muito interessante para não deixar aresta, né? Para parar, para a gente não ficar pensando que simplesmente a gente tem que se afastar de alguém, ou que a gente tem que agir ou que o perdão tem limite, né? Foi muito interessante. Muito interessante mesmo. A gente deve perdoar. E o perdão é, como você falou, é sofrer o dano. Então é algo que não é algo também que a gente vai simplesmente perdoar. Deus vai nos ensinando a isso. Enquanto a gente vai sendo santificado, ele vai nos fazendo olhar para o sacrifício dele e fazer com que a gente queira ser mais parecida com ele. E de fato a gente vai se tornando mais parecida porque é ele mesmo que opera em nós, né? O querer e o efetuar. Achei bem interessante isso. Foi muito bom esse contraponto aí. Amém. Alguém mais entendeu dessa forma, gente? Achou que ficou estranho esse trecho? Cadê você, Camilinha? A Ju? Tamar? Irmãzinha Karen? Vocês entenderam também que ficou um pouco estranho? Que pode dar essa margem que a Marina falou, de que o perdão tem um limite? Vocês estão me ouvindo? Oi, Tamires. Oi, Tamar. Ai, que susto. Eu falei, meu, Daninha, tá me ouvindo? Tá tudo com a câmera desligada, tudo cochilando no sofá e eu falando sozinha. Né? Não, é os cabelos tudo esbagaçado aqui, aí a câmera fica desligada. Amazon. Então, eu também achei bem interessante essa parte, até porque é um mecanismo natural da gente, quando a gente passa por uma situação dessa, se colocar como vítima, né? E aí a gente cria um monte de ideias na nossa cabeça de como o outro deveria agir com a gente, de como a pessoa deveria agir assim. E a gente estabelece um limite de perdão quando diz respeito a nós, né? A gente perdoar, mas quando nós erramos, o que a gente mais deseja é que essa pessoa nunca tenha um limite de perdoar a gente, né? No casamento, isso acontece com muito mais frequência do que nos outros relacionamentos, né? Quando a gente cai em si, que a gente pecou contra o marido, a gente fala, meu Deus, tomara que ele não tenha um limite para me perdoar, porque eu errei de novo, da mesma forma que eu já tinha errado há tempos atrás, e agora eu vou precisar pedir perdão de novo, né? Então, às vezes a gente cai na cilada de estabelecer um limite, que isso vai limitar a gente também ser perdoado, né? Quando a gente limita para os outros o perdão, a gente vai também se comportando como alguém que não pode errar com ninguém, né? Que tem que ser aquela pessoa. A justiça própria também fica muito aguçada também, né? Todas essas coisas começam a aparecer numa força muito grande, né?
A gente fica numa zona perigosa mesmo, né? Quem mais vai falar? Ou então, né, Tamires, pegando o gancho do que a irmãzinha Tamar falou, né? Às vezes a gente começa a querer julgar o tamanho da misericórdia que a gente quer receber, né? Então, por exemplo, a pessoa fez alguma coisa, aí você já começa, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou boazinha com a pessoa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou muito. Assim, a gente quer dar motivos para nós mesmos do porquê que a pessoa deve nos perdoar, né? E a gente esquece da misericórdia. E quando a pessoa comete algo contra nós, que por várias razões nós não podemos, às vezes, nem falar com a pessoa. Então, já aconteceu comigo de alguém fazer alguma coisa e você falar, não, eu precisava, né, sentar, conversar, mas você sabe que a pessoa, por exemplo, ela não tem uma estrutura, ela não vai conseguir lidar, às vezes, com a situação, e você fala, é melhor eu ficar orando, esperando Deus dar a oportunidade, esperando, né, as coisas acontecerem, e você fica com aquilo na cabeça, né? Mas por que que isso? Por que que aquilo? E é tanta pergunta, né? Que, que acaba, acaba criando o efeito contrário, né? Ao invés de você perdoar a pessoa, ao invés de você usar de misericórdia com a pessoa, na verdade, você fica remoendo aquilo dentro de você, remoendo, de tal forma que aquilo vai criando exatamente o efeito contrário. Você começa a ser incapaz de perdoar a pessoa, né? Você começa a ser incapaz de usar de misericórdia com a pessoa, né? Sim. A gente querer limitar o tanto de misericórdia que a gente quer dar e receber é complicado, né? Mas alguém, irmãs, pode falar. Podem falar. Tia Ju tá olhando com a carinha, quer falar, Ju? Não, só completando que a irmã Tamara e a Camila, né? Acho que foi a Camila que falou agora, né? Quando eu li essa questão, né, de ser a vítima, eu pensei bem nesse aspecto do pecado da justiça própria. Por quê? Porque para mim é uma luta. E aí, automaticamente, a Camila falando, me veio também o pecado da dedução, né? Ficar deduzindo se a pessoa fez intencional, ficar deduzindo se ela vai entender o que ela fez, se ela vai vir me pedir perdão. E aí eu tô muito certa sobre aquela situação. Então, vejo assim, né, nelas falando, e aqui esse pedacinho exposto, o pastor até falou bastante, dois pecados muito claros, assim, que eu vejo que eu até luto muito contra, sabe? Às vezes, muitas das vezes eu perco, mas há uma luta. Tanto da dedução, né, como se eu fosse realmente a vítima, quanto o da justiça própria. Eu tô certa, então ela vai ter que chegar em mim para vir conversar comigo. E aí eu vejo que isso é muito ruim, muito ruim. E fiquei um pouquinho também, assim, quando você perguntou, né? Achei estranho quando, nesse parágrafo também que o pastor leu, né? Que Jesus suportou tudo isso por causa da expiação por nossos pecados, mas nós não somos nós não somos ele, né? Eu fiquei um pouquinho assim, meio aqui confusa, mas a explicação para mim ela foi bem clara em entender nesse aspecto de que tudo ele suportou, a gente não deve ser vítima, mas como que eu falo assim para que vocês entendam? Ficou, para mim tinha ficado um pouco que perdido mesmo, sabe? Quando você não consegue concluir assim, tá bom, ele fez todo o ato, foi por expiação, né? Mas nós não sendo como ele, nos coloca então em que posição, né? E aí eu fiquei um pouco perdida, mas a explicação do pastor, ela deu uma clareada. Foi tanto que eu grifo muito, eu grifo quase todo o capítulo do livro, e esse eu fiquei sem grifar, porque eu fiquei um pouco perdida. Aí eu falei, se houver algum comentário, a gente, senão eu até pergunto só para clarear, mas ficou muito bem explicado, e achei também um pouquinho assim, para mim, uma falta de entendimento. Pode ser que a interpretação aí para a autora, até marquei uma anotação lateral no livro para ler depois e entender um pouco melhor, que a autora pode ter marcado aí numa outra visão dela, que acho que não ficou muito claro para nós. Não sei se vocês conseguiram entender assim o que eu quis dizer. Nós não somos igual a Cristo, mas nós somos chamadas a ser, né? Então, ele é o nosso modelo, o nosso alvo, né? Falem aí, irmãs.
Camilinha, o que você achou? Você achou que ficou estranho esse pedacinho também? Nossa, achei muito bom. Foi uma parte também como a Ju, eu tendo a grifar, anotar algumas coisas, nessa parte ficou meio em branco aqui. Mas foi muito boa a explicação do pastor Josué, principalmente porque a gente tem essa tendência já, pela nossa fraqueza da nossa carne, pela nossa pecaminosidade, de nos vitimizar. E aqui, como ela bem fala, o nosso Senhor nunca foi vítima, né? E toda vez que a gente se acha vítima, a gente está requerendo a noção de mérito, de que eu não merecia algo, né? O contrário da misericórdia, né? Nós estamos pleiteando merecer a justiça, na verdade, né? Então, quando o pastor explicou, ficou muito bem explicado, até porque a gente tem essa tendência de o que é esse abuso espiritual, o que é esse abuso verbal, né? Então, foi muito bom pontuar isso, e também da nossa responsabilidade de, nessa questão da misericórdia, daquilo que a Bíblia nos diz, né? De contemplar a misericórdia de Deus, e pelas misericórdias dele nós sermos constrangidos a viver uma vida dedicada ao Senhor e aos nossos irmãos, e também da gente ser misericordioso como ele é misericordioso. Então, constantemente, sem que nós, como o pastor falou, sem que nós tivéssemos nada em nós, mas a gente estava no prazer do pecado, em inimizade contra o nosso Senhor, e ele exerceu misericórdia para conosco. Então, que a gente, contemplando as misericórdias de Deus e também buscando espelhar, refletir essa misericórdia dele, a gente vai ter menos tempo de criar, né, esses escapes para nós. Então, de achar que qualquer coisa é abuso, qualquer coisa já é uma ferida que eu não posso, né, exercer misericórdia ou perdoar. Então, por conta do nosso pecado, que a gente realmente se acha com muitos méritos, né? Ficou muito boa essa explicação do pastor, para que a gente não caia nesse escape aqui, falar, não, mas esse abuso já é demais, né? Eu poderia ir até esse ponto, mas essa pessoa já foi além do que eu posso retribuir a ela em misericórdia, em perdão, em graça. E olhando para Cristo, isso vai ser impossível, irmãs, porque se nós olharmos para as misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidas, e a causa, né, de nós entregarmos a nós mesmos como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, a gente vai tender a olhar tudo que a gente passa como misericórdia de Deus. Então, até as ofensas. Então, todas as vezes que a gente acha uma ofensa demais, é o nosso pecado, é o nosso coração nos enganando. Quando a gente acha que o perdão vai ser custoso demais, é porque a gente não está olhando para o perdão que Deus nos ofereceu em Cristo, né? Então, eu achei muito feliz o que o pastor pontuou e que você pontuou, para que a gente não olhe demais para nós mesmos, sabe? Mas para que a gente, olhando para Deus, a gente possa ver tudo à luz dessa lente, das misericórdias de Deus. E aí todas as coisas que acontecerem conosco vão ser pequenas demais, né? E não grandes demais, não abusivas demais, né? Então, foi muito bom. Mas aqui ficou em branco no meu livro essa parte, então clareou bastante, graças a Deus. Muito bom. Amém, mas de fato, né? Quanto mais a gente olhar para Cristo, para o exemplo dele, que é o nosso modelo, mais fácil vai ser, né? Se a gente ficar olhando, tentando mensurar as coisas, né? Como a Camila falou, de tentar achar a medida certa do que devo perdoar, do que é abusivo, do que eu tenho que ter de misericórdia. Se a gente ficar olhando para nós, tentando achar a medida das coisas, a gente vai facilmente cair no engano do nosso coração. Então, é sempre olhar para o Senhor, e aí a gente sabe que a gente não vai errar. É sempre agir como ele agiu. Dispensando misericórdia abundante, perdão abundante, e a gente vai ser mais fácil a gente se desviar do mal, né, do pecado. Mas alguém, irmãs, podem falar? Yasmin? Carinha da Yasmin. Fala aí, Yasmin. Podem falar, Ana. Irmã, eu tenho uma pergunta. Assim, eu entendi, né? Eu entendi essa questão, né? Mas e o outro lado, né? E quando realmente existe o abuso? Por exemplo, eu vou falar numa questão de amizade. Como eu posso identificar que é abuso de fato e como eu devo reagir? Numa amizade, eu estou falando.
Então, Ana, assim, eu acho que teria que ter um exemplo um pouco mais concreto para a gente poder compreender, porque senão a gente, assim, é importante a gente trabalhar com o princípio. E um dos princípios que a gente tem é a ideia de que a gente não deve pleitear nada por nós. Então, a ideia é que, por exemplo, daquele exemplo que o Josué falou, né, de você estar falando, evangelizando, e a pessoa está blasfemando contra o Senhor e tudo mais, a ideia é que você se afaste dessa pessoa, não para se poupar, porque de fato você está sendo ofendido, né? Então, imagina, você está tentando pregar para os seus parentes incrédulos, eles estão blasfemando contra Deus, mas também estão te tratando mal, estão te xingando às vezes, né? E aí você vai e toma a decisão de que não, agora é o momento que eu preciso parar, né? Colocar o pé no freio, vou ter que mudar a estratégia e tal, talvez me afastar. E a ideia é que você faça isso não pensando na ofensa que você recebeu, do tipo, nossa, eu estou tendo um abuso agora. A ideia é de que o nome do Senhor está sendo vituperado de maneira libertina, assim, muito... Então, eu penso que como você não deu um exemplo específico de uma situação, a gente tem que ir pensando nesses princípios, e um dos princípios que norteiam a gente é isso, é entender a nossa posição de que, se nós de fato merecíamos o inferno, todo o resto é lucro, entende? É difícil, assim, a gente pensar, nossa, mas todo o resto, o que é o resto diante o que é a maior atrocidade nesse mundo diante de uma eternidade afastado de Deus, né? Ou melhor, na presença da ira de Deus no inferno, toda a eternidade. Então, a gente teria que pensar bem, assim, você consegue dar um exemplo, assim, de um caso? Sim, é assim, eu tive amizade com uma irmã, né, de outra igreja, e, assim, nossa amizade estava, né, indo bem, até que eu comecei a perceber que ela, assim, estava passando dos limites de querer controlar a minha vida, entendeu? De querer dizer quando eu estava pecando, o que era pecado, se eu fizesse, era pecado, se ela fizesse, não era pecado. E aí eu vi que ela também eu comecei a pecar contra outras irmãs por causa da maledicência que ela exercia, me falando de outras irmãs. E eram irmãs que eu amava, que eu queria muito bem. E aí eu vi que eu já estava caindo em pecado de maledicência também, né, por conta dessa amizade que eu estava considerando. Eu quase perdi outra amiga por conta dessa, porque eu estava assim, cegamente caminhando com ela. Até que eu percebi que eu nem dormia às vezes, então tantas preocupações que ela me colocava, né, de que eu estou pecando, eu estava já meio que enlouquecendo. E aí eu pensei bem, e se eu continuasse a amizade com ela, eu não sei, eu ia entrar em parafuso. Eu já estava ficando com sérios problemas psicológicos. E aí eu fiquei com medo, aí eu me afastei. Mas eu gostava muito dela, sabe? Até hoje eu oro, eu penso nela, mas eu realmente fiquei com medo e me afastei. E aí eu fico pensando, às vezes, se eu fiz errado, entendeu? É essa situação. É que não dá para entrar muito em detalhes, né? Eu estou falando de outra pessoa. Então, eu vou dizer assim o que eu penso, o José não conseguiu ouvir, depois eu posso passar para ele, mas aí a irmãzinha Camila, a Karen, outras irmãs podem dar uma luz aí, não sei se o pastor William está ouvindo, mas o que eu penso, amor, para resumir bem o que a irmãzinha perguntou, a irmã Alice perguntou, no caso assim de que ela disse de você se afastar para não continuar o pecado. Ela falou que tinha uma amizade de uma pessoa que ela gostava muito, mas que essa pessoa fazia com que ela acabasse pecando por conta de maledicência, por conta de várias coisas, assim, resumindo bem. E aí ela acabou se afastando porque ela via que assim ela estava até tratando mal as outras pessoas por conta do pecado. Eu vejo que nesse sentido, irmãzinha, é aquilo que eu comentei, agir pelo princípio. A ideia é você agir, você deve sim se afastar, mas com base nesse princípio de que eu estou pecando contra o meu Senhor. Então, não é aquela coisa que ela cita no livro de que ela está pecando contra você, e aí você, por ter chegado no limite, você fala, não, agora eu vou me afastar porque ela está pecando contra mim. Ela está te fazendo pecar. Então,
aí fica difícil, porque de fato é aquilo, né? Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, você precisa ter um relacionamento de amizade, você precisa honrar, né, as pessoas, você precisa tratar bem e tudo mais, mas a partir do momento que já está interferindo, já te fazendo pecar, né, a sua vida espiritual, sua vida com Deus. Então, aí você precisa, obviamente, tem todo um jeito de se fazer isso para não ser algo leviano, de não ser, inclusive, algo assim do tipo, eu sou melhor do que ela e tal, né, que pode ser uma tentação que vem à mente, mas aí você precisa, né, porque a palavra do Senhor nos orienta, anda com o sábio, né, e que nós devemos nos afastar daquilo que é mal. Então, nesse caso, eu não vejo como um pecado você se afastar dessa pessoa. Não, não é um pecado. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com essa situação referente à justiça própria. Esse é o nosso grande risco que nós corremos. Porque acontece o quê? Se a pessoa nos faz pecar e ela não quer reconhecer aquele pecado que ela tem, por exemplo, de maledicência, né, de ficar falando mal dos outros, aquilo vai contaminando a gente, porque contamina. E você falou que aquela pessoa, ela não quer reconhecer aquele pecado, não quer se arrepender, não quer parar com aquela prática, você tem que sair do convívio com o pecador, não tem como. Né? Não devemos andar na roda dos escarnecedores, não devemos comungar com essas pessoas. Então, mas não é uma atitude de justiça própria, esse que é o risco. Porque aí você sai, você se afasta e fala assim, eu sou mais santo do que ela, não quero ter esse convívio com ela. Não, não é isso. É porque você está correndo o risco de se deixar levar pelo pecado, é pelo perigo do pecado e pelo fato de você ter misericórdia da pessoa para não dar mais ocasião a ela de ficar pecando. Então, são dois casos. Eu lembro que uma vez a gente chegou a comentar em algum dos estudos, de alguns estudos presenciais que a gente fez, da ideia de que, por exemplo, às vezes, tem um pecado que é uma luta para mim. Então, por exemplo, vamos usar esse exemplo da maledicência. Eu tenho uma tendência maior para cair nesse pecado. Então, esse pecado é difícil de eu lidar. E aí tem outra irmã que também tem esse mesmo pecado, né? E nós estamos, como cristãs, lutando contra esse pecado. Só que aí a gente precisa ter sabedoria. Por quê? Porque a gente sabe que se nós duas nos juntarmos, pode ser que tenha uma grande probabilidade da gente cair nesse pecado da maledicência. Então, o que é sábio fazer? A gente se manter afastado. No sentido de que, considera a outra pessoa como incrédula, sai de perto. Não, ter sabedoria. Então, por exemplo, se a gente for conversar, se possível ter outras pessoas por perto, se entrar em algum assunto, a gente já arrumar algum escape. Para quê? Zelando para aquele princípio de que nós precisamos seguir o que o Senhor nos orienta, obedecer a palavra do Senhor, que diz que a gente não deve pecar, né? Isso deve nos entristecer. Então, a gente também tem que não zelar para não pecar, quanto para não fazer com que o outro peque. Então, nesse sentido, onde você vê que é um risco para você e para outra pessoa, aí você precisa se afastar. Agora, o risco é a gente querer na justiça própria, entende? Você se achar uma pessoa mais justa, mais santa, que você não pode se relacionar para não se contaminar. Com o pecador para não se contaminar. Pelo contrário, é a consciência de que você é fraca e que você pode se deixar levar e que tem que te deixar alerta. Exatamente, porque é um risco muito grande. Quer falar, Camilinha? Karen, não sei como é que você está aí, Karen. Amém, obrigada. Porque, assim, eu confesso que eu fiquei por muito tempo, assim, me sentindo mal de ter me afastado dela, sabe? Por muito tempo eu fiquei, né? Eu gosto muito dela ainda, mas realmente estava bem difícil, assim. Então eu creio que eu não fiz errado, pelo menos não naquela época, né? De ter me afastado, porque senão eu ia só me envolver em pecados piores. Mas obrigada, irmão. Obrigada, pastor. Posso fazer uma pergunta em relação ao assunto? Visando que essa pessoa seja uma pessoa regenerada, uma mulher cristã, aí no caso da irmã Analice, né, com essa pessoa aí que ela tinha amizade. Se a gente chegar, né, e o dever e a liberdade até nos dá isso, em questão de sermos cristãos e conversar, e essa pessoa, ela não reconhecer o pecado, a gente, tudo bem, a gente toma a atitude de se afastar, mas a gente levaria, por exemplo, assim,
se isso vem acontecer no nosso meio, que a gente tem o pastor e tudo mais, no caso da Analice, eu não sei se ela teria o pastor por perto, a gente levaria isso até o pastor, até mesmo para saber qual seria a nossa melhor posição, se a gente está julgando errado, se a gente está usando com pecado realmente maledicente, o que nós deveríamos fazer? Na época eu não tinha pastor, viu, irmão? Só para deixar claro, eu estava sem igreja, né? Nessa época que aconteceu isso. Só para deixar claro. Eu imaginei que sim, porque fica muito conflitante quando está sozinha diante de uma situação dessa. Mas se isso acontecer, né, ao nosso meio hoje, e vir acontecer, e é uma pessoa regenerada, uma pessoa... Porque se é uma pessoa regenerada, é uma pessoa que ela vai reconhecer o pecado dela, né? Você expondo para ela, você tem que levar ela a arrependimento. Se ela não se arrepender, é porque algo tem de errado. E se isso está acontecendo, correto que a gente leve isso à junta pastoral? Ju, todo pecado tem que ser confessado e abandonado. Se isso não acontece dentro de uma comunidade cristã, tem que levar o caso para a liderança, não tenha dúvida disso. Se depois de exortada a pessoa não quer reconhecer o seu pecado, se depois de exortada a pessoa não quer reconhecer que ela tem agido como ímpio, né? Isso tem que ser levado, não tenha dúvida disso. Mas é importantíssimo que a gente sempre tome a postura de nós, inicialmente, como diz lá em Mateus 18, antes de chegar ao nível máximo de uma disciplina, que nós, nosso relacionamento pessoal, a gente possa exortar o irmão ou a irmã pelo pecado que ele tem cometido e chamar no arrependimento. Sempre esse é o primeiro passo, sempre esse é o primeiro ponto. Agora, a partir daí, aí muda um pouco a história, né? Aí você vai ter que chamar outras pessoas. Se for um caso contra você, como diz Mateus 18, chama suas testemunhas e conversa com a pessoa. Agora, se é um pecado simples, corriqueiro, né? Pecado simples não dizer, um pecado mais corriqueiro, um pecado mais comum, que muitas vezes a gente desconsidera, não dá tanta importância, exorta a pessoa, né? Conversa com ela. Agora, se ela se mostrar impenitente, dura, leva isso para a liderança, não tenha dúvida disso. O certo é fazer isso mesmo. Pastor, quer falar? O William chegou lá também. Quer falar, pastor? A irmãzinha Kari, a irmãzinha Camila também. Fique à vontade. Estava ouvindo aqui em off, mas é exatamente isso que o pastor falou. Acho que ele foi muito claro. Eu lembrei daquela passagem em Efésios, pegando um pouquinho lá para trás, que diz assim: não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Então, essa é uma regra geral para a postura do cristão. Se alguém com quem nós estamos nos associando está sendo aquilo fonte de pecado, então nós não podemos estar sócios, não podemos estar juntos naquele pecado, porque pecado é quem pratica e também quem é cúmplice. E quem é cúmplice é quem, de algum modo, contribui para aquilo continuar. Então, deve haver um afastamento. E, continuando isso, deve haver um afastamento, como o pastor falou, com muito cuidado também para não ser mera justiça própria, por amor à pessoa, exortá-la quanto a isso, e a pessoa, se ela permanece impenitente depois de ser exortada quanto a isso, se é um pecado pessoal, você vai lá e repreende e exorta ela, você pessoalmente, ela não ouvindo, leva as duas testemunhas, não ouvindo ainda, diz à igreja. E se o pecado não é contra você, mas é um claro pecado, que após ser conversado, a pessoa continua impenitente, continua sem dar ouvidos, endurecida, então acho que o caso traz para a liderança para que seja buscado tratar isso da melhor forma possível, para que a gente não brinque, irmãos, com o pecado, especialmente os pecados da língua, esses pecados que às vezes parecem ser pequenos, mas, por exemplo, geralmente são pelos pecados da língua que são semeadas contendas entre os irmãos, que são coisas que o Senhor abomina. É assim que nós vemos colher grandes males, como o Tiago fala, por exemplo, que é um pequeno fogo que incendeia todo o bosque. E várias outras, os grandes pecados começam com coisas pequenas. Então, que nós possamos tratar isso no nosso meio, para que também não nasça raiz de amargura e brotando muitos se contaminem. A gente tem que tomar cuidado para ter as tratativas bíblicas com o pecado. Nunca ignorar, sabe? Nunca achar assim, é só um pecadinho. Nunca fazer isso. Tratar de maneira bíblica. Exato. Como eu estou dizendo que a misericórdia de Deus, ela nunca vem para favorecer o pecado. A justificação, a graça, nada disso
contribui o pecado. Se está contribuindo para o pecado, é contrário ao evangelho, e não ao evangelho. É da carne, né? Não vem de Deus. É isso, meus irmãos. Pastor, posso fazer uma pergunta? Se, por exemplo, você se afastou de uma pessoa porque a pessoa começa a pensar que o que você está falando, vamos dizer assim, começa a importunar a pessoa, sabe? Então, por exemplo, você coloca um versículo da Bíblia, ou você coloca algo que você está lendo, que aconteceu comigo já, de uma pessoa que era do meu círculo íntimo, né? E essa pessoa começou a falar, não, o que você fala, o que você posta, vem de encontro comigo. E isso me incomoda demais, e você começa a perceber que começa a existir o atrito. E eu preferi me afastar. Eu falei, então, é melhor eu me afastar e deixar para lá, para não ocorrer de entrar em algo pior, né? Porque a pessoa começa a sentir isso. O melhor seria realmente se afastar ou conversar com a pessoa? Porque é uma coisa muito difícil quando um versículo, a palavra de Deus, alguma coisa que você coloca, começa a criar um atrito entre irmãos, entre irmãs, né, na fé. Então, irmã, nesse caso, se você está pregando a verdade, então, pelo bem da alma dela, era bom que você pudesse expô-la à verdade o quanto mais possível. Agora, também a gente tem que ter prudência. Muitas vezes acontece quando a gente se converte, a gente quer pregar muito apressadamente ou muito precipitadamente aos nossos familiares e acaba ocasionando contendas que vão privar de futuramente ter uma ocasião melhor de pregar o evangelho. Então, acho que você tem que usar de sabedoria aí, não para omitir o evangelho, porque a melhor maneira que você pode amar essa pessoa, mesmo ela ficando com raiva, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, então você tem que tomar cuidado para ser sábia a ponto de não omitir a verdade e ver se talvez não seria melhor naquele momento você dar uma maneirada para depois você continuar, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Você não deve omitir a verdade, deve usar de sabedoria para que talvez naquele momento você dê uma recuada, mas para que você continue depois. Mas eu acho que se a gente se isolar, nós que temos conhecido a verdade, se a gente se isolar das pessoas que permanecem na mentira, porque elas vão se irritar, porque elas vão brigar conosco, eu acho que isso não é também a atitude mais sábia, é a atitude mais amorosa para com a alma dela. Mas enquanto a gente, se ela muitas vezes recusa a ouvir as palavras, é um motivo muito grande para a gente orar por elas e pedir outras oportunidades. Uma coisa muito interessante na Bíblia é que Paulo, quando ele ia pregar em algum lugar, ele pedia oração para os cristãos e ele mesmo orava para que Deus abrisse uma porta. Ou seja, para que Deus desse uma oportunidade de a pessoa, não sei, pegar um momento em que a pessoa está mais disposta a ouvir, em que Deus transforma o coração dela, que de uma hora para outra ela vem nos perguntar coisas. Já vi pessoas assim, que gera um conflito muito grande de uma hora para outra. Aquela pessoa que se sentia ofendida vinha perguntar coisas ao outro. E ali você tinha uma oportunidade maravilhosa de pregar o evangelho. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Ficou claro ou ficou um pouco confuso? Muito bom, irmã. Então é isso, Tamires. Pastor Josué. Irmãzinha Karen quer falar? Tá com uma brechinha aí da bebezinha, Manuzinha? Aí a gente já caminha para o final, que eu nem vi a hora passar hoje, hein? É verdade, né? Vai dar 5 já. É bem rapidinho, irmão. É algo que você falou que eu achei bem interessante sobre a pergunta, acho que da irmã Analice, sobre ter um filtro para identificar um abuso, né? Em relacionamento espiritual, etc. E a irmã falou a questão da gente discernir a motivação da ira que a gente sente, né? Então, assim, é porque eu estou sendo ofendida ou é porque aquela pessoa está pecando contra Deus? O que está bem ligado à justiça própria. Eu achei bem interessante esse filtro, porque geralmente a nossa reação pecaminosa, a nossa ação, é sempre porque nós fomos ofendidos, né? Em vários relacionamentos próximos ou distantes, relacionamentos entre irmãos, entre parentes, entre amigos. Então, a gente vê que é muito difícil, quase impossível, com que a gente tenha uma ira santa, por exemplo, né? Aquela ira de falar assim, oh, meu Deus, meu filho pecou contra o Senhor, quebrou o 5º mandamento. Não. Como que ele fez isso comigo? Como que meu marido fez isso comigo? É sempre eu. Né? Dificilmente a gente tem aquela
aquele pensamento de falar assim, meu Deus, como que ele pode pecar assim contra o Senhor? Então, esse filtro que a irmã colocou aí, né, como uma diretriz para a gente já escapar dessa ideia dúbia que a autora terminou trazendo de, mas eu não sou Cristo, né? A gente ouve muitos ímpios falar assim, quem perdoa é Deus, eu não sou Deus. Não, como a irmã falou, nós somos chamadas a ser como Cristo. O grande chamamento da vida cristã, né? A santificação exatamente, a gente ser moldados à imagem de Cristo. Então, como a parábola, né, do credor incompassivo, a gente devia bilhões, trilhões de pecados infinitamente, né, ao nosso Deus, e ele nos perdoou. Então, a se ver diante de uma situação onde há ofensa, né, que a gente pense, né, poxa, como que eu vou negar o perdão se o Senhor já me deu trilhões, bilhões, né, infinitamente vezes mais aí esse perdão que eu não merecia. E aí, só para finalizar, irmã, Josemar Bessa tem uma frase bem interessante, que ele fala assim, Deus tratou Cristo com justiça para nos tratar com misericórdia. Então, como a Camila, né, a Camilinha nossa aqui falou, que a gente, tendo essa consciência, orando ao Senhor, pedindo graça ao Senhor para ter essa consciência, a gente tem que ver que tudo é misericórdia, né? Então, falar, não, Senhor, mas né, eu mereci o inferno, e o Senhor me perdoou, então, quem sou eu para querer realmente negar misericórdia, né, ou perdão para quem quer que seja. Só isso, irmãzinha. Desculpa aí, me estender um pouquinho. Imagina, graças a Deus, né? Estendeu um pouquinho, mas foi bem produtivo, graças a Deus. E é bem isso, né? Que o Senhor nos ajude a buscarmos ser a semelhança de Cristo, olhar para Ele, que é nosso exemplo, e somente, né? E que a gente, só quer fazer um comentário final. Suspeite sempre do seu coração, em todos os aspectos, sempre. Isso é uma lição que nós temos aprendido e nós temos que suspeitar continuamente do nosso coração. Até mesmo ao exercer misericórdia, até mesmo exercer perdão, porque muitas vezes a gente está exercendo perdão para constranger a pessoa a não pecar mais contra nós. Isso é errado. Exerça a misericórdia como Cristo exerceu, exerça perdão como Cristo exerceu. Então, sempre esteja pronto a desconfiar do seu próprio coração, desconfiar das suas intenções, porque nós somos tão perversos que até nas boas intenções, ou melhor, nas boas ações, nós temos más intenções. E o pecado está fervilhando no nosso peito. Então, irmãozinhos e irmãzinhas, sempre desconfie da sua situação, sempre que você for tomar alguma atitude nesse sentido de perdoar e de ter misericórdia, sempre se coloque no Senhor em oração, que o Senhor sonde o nosso coração, para que a gente faça algo realmente verdadeiro, para que a gente não faça algo a tentar prender, amarrar a pessoa a que nós estamos perdoando ou tendo misericórdia, a nós não chantagearmos essa pessoa. Estão entendendo a profundidade do assunto? É muito grande. Manipular de alguma Manipular forma, né? de alguma forma, exatamente. Então, sempre se coloque diante do Senhor, para que o Senhor faça com que essa atitude seja uma atitude santa, realmente santa, sabe? Porque muitas vezes nós já vimos, inclusive eu já vi casos de pessoas que acabam perdoando, por exemplo, um adultério. Por quê? Porque ela se sentiria muito mais insegura estando sozinha. Entende? Ela para evitar um divórcio, ela perdoa o adultério porque ela se sente sozinha, ela se sentiria muito sozinha, muito segura. Então, o que ela faz? Ela não perdoa por misericórdia, ela não perdoa pensando na pessoa, ela perdoa pensando nela. Então, tudo, irmãos, tudo que nós formos fazer, tudo, coloque-se diante do Senhor, peça para o Senhor sondar seu coração, recorra a Cristo, porque tudo, até as melhores ações que nós fazemos, as ações mais santas e piedosas, podem ter motivações ímpias, motivações pecaminosas, nojentas. Provérbios 18, né? E isso, que o Senhor nos ajude nesse sentido. Amém? Amém, irmãs? Amém. Vamos ligar aí os microfones, Meninas, as câmeras.
Chamar as crianças, Meninas, os cachorros, né, sim? tchau. Deixar os cachorros lá. Manu. Cadê a Manu? O pessoal tá querendo ver a Manu. Cadê a Manu? Eu já vi. Boneca, linda. É verdade. Tchau, irmãos. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Ela gritou, tchau, Manu, nem viu. Pra mostrar Tchau a todos vocês. Gente. Tchau, gente. Deus abençoe. Graça e paz. O Pedrinho tá tomando solzinho. Olha lá, Manu, gente. Cadê a Manu, gente? Ali, cara. Ih, tá só a testa dela, cara. Ô, gente. Que gracinha. Ai, que fofa. Tem medo da tchau aqui, olha lá, Não Nene, tá ó. pegando direito, Karen. Cadê? Ô, gente. Cadê o rostinho? Cadê que eu não tô conseguindo ver? Foi embora. Foi bom. Essa cara. Lavando as coisas. Tá bochechuda já, hein, Karen? Já criou bochecha aí. Nossa, de um dia pro outro, muda, hein? Meu bochechudo. Vai lá pegar meu bochechudo. Deus abençoe, irmãs. Gente, tem uma boa tarde pra vocês. Ah, deixa eu só... Eu não sei se a irmã Ângela tá ainda. Deixa eu ver. Não, não tá. A irmã Ângela saiu. Ai, que ela deixou aqui perguntando sobre o YouTube, mas como eu falei no início, acho que ela não estava ainda. A gente está com dificuldade de colocar todos os vídeos lá, que o André está por aqui de serviço e não está conseguindo colocar. E ela perguntou dos estudos anteriores, a gente só tem o primeiro livro disponível. Esse livro a gente não tem nenhum ainda no YouTube, a gente está no nosso 5º capítulo estudando, e ainda não tem nenhum vídeo no YouTube ainda. Então, não sei quem daqui é amiga dela, puder avisar. Tá bom? Deus nos ajude, irmãos, para a gente conseguir colocar aí. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau.